Alô, alô, tudo bem com você? Bora começar a entender como é que a gente forma as frases em alemão, como é que a gente constrói as frases em alemão. Eu resolvi agrupar aqui nessa playlist alguns vídeos mostrando para vocês os princípios, de como a gente constrói as frases em alemão. E vou compartilhar aqui os slides para a gente começar a entender esse processo. Então, vamos lá. Chamei de A Dança dos Trens e vocês, até o final desses 3 vídeos que eu organizei aqui, vocês vão entender o porquê Dança dos Trens. Vamos lá. Acho que a minha tela está aparecendo. Então, para quem não me conhece, meu nome é Thaís, eu sou professora de alemão e mestre em linguística e língua portuguesa. Vamos lá. A frase em alemão é um trem. O que nós temos num trem? Vários vagões, né? Vários ali, ó. Um, dois, três, tem realmente um monte de vagõezinhos, né? E então a gente precisa entender que a frase em alemão, para a gente visualizar, eu acho que isso ajuda bastante. Imagina, é um trenzinho. E aí, cada vagão desse trem, ele vai ser ocupado por um determinado elemento, certo? E aí, vamos lá, vamos entender que elementos são esses, como é que a gente constrói. Então, tem aqui o nosso trem, a nossa frase em alemão. Então, temos lá o primeiro vagão, o segundo vagão, o terceiro vagão, o quarto vagão, cinco vagão, quinto vagão. Coloquei aí, né? Coloquei 5 aqui para a gente, para exemplificar, tá? Então, vamos entender isso aqui. Por onde a gente vai começar? Primeiro passo, a gente vai começar pelo verbo. A gente vai posicionar o verbo primeiro. Depois, a gente posiciona o sujeito. E, por fim, um vagão que a gente precisa sempre estar observando, sempre estar de olho, é o último vagão. Então, vamos lá. Então, primeiro elemento posicionado, o verbo. Onde vai o verbo? Nas orações simples, ele vai no segundo vagão, o verbo conjugado. Então, por exemplo, ich esse Brot, eu como pão. Verbo conjugado na segunda posição. Ou então, pode ser talvez assim, quero falar que hoje eu como pão. Então, heute esse ich Brot. Então, mantemos o verbo na segunda posição. No nosso trenzinho, no segundo vagão, fica o verbo conjugado. Segundo elemento que a gente vai posicionar é o sujeito. O sujeito, ele vai ficar do lado do verbo, ao redor do verbo. Então, ou ele fica no primeiro vagão, ou ele fica no terceiro. Então, nos exemplos que eu dei, né? Eu posso falar, então, ich esse Brot mit Käse, né? Eu como pão com queijo. Ich esse Brot mit Käse. Ou eu poderia colocar heute esse ich Brot mit Käse. Então, percebe o sujeito? Ou ele está começando a frase, ich, eu, ou ele está ali começando a frase, primeiro vagão, ou ele está no terceiro vagão, do lado do verbo também, né? Então, depois do verbo aqui, certo? Então, primeiro passo, segundo vagão do verbo. Terceiro passo, segundo passo, onde eu vou pôr o sujeito. Ou ele vai estar no começo, no primeiro vagão, antes do verbo, ou ele vai estar depois do verbo. Ele vai estar ligadinho do ladinho do verbo. E vamos olhar então para o último vagão. O que acontece no último vagão? A gente tem, no alemão, existem muitas estruturas que a gente tem que o elemento que está no final, que é o último vagão, ele vai estar em relação com o verbo conjugado da segunda posição. A gente diz que é uma ponte entre esses dois elementos, o verbo conjugado da segunda posição, que está no segundo vagão, e o elemento que está ali no último vagão, que muitas vezes é esse verbo dois, como eu coloquei aí, né, no último vagão. Muitas vezes é
Pode ser uma partícula daqueles verbos que são separáveis, que, né, que eles separam. Por exemplo, o levantar, né? O aufstehen é um verbo separável. A gente poderia dizer, heute stehe ich pro auf, né? Então, o aufstehen, que é um verbo que separa. Então, e esse outro elemento que separou do verbo, né? Vai para o final, vai para o último vagão. Então, do último vagão, né? Do nosso trem, certo? Então, temos aí esses elementos. Pode ser também que nesse último vagão seja um outro verbo, um segundo verbo. Por exemplo, quando a gente diz, eu sei, ahm, eu sei jogar xadrez. Eu sei jogar xadrez. A gente diz em português tem dois verbos aqui, né? O verbo saber e o verbo jogar. Um verbo desses está conjugado, né? Eu sei jogar. No alemão, mesmo processo. A gente vai ter um verbo conjugado, mas ele fica na posição 2. E o outro verbo, ele vai para o final da oração, ele vai para o último vagão do nosso trem. Então, a gente vai dizer, Ich kann Schach spielen. Então, eu tenho kann, conjugado, verbo können, aqui, verbo modal, conjugado, e no último vagão, o segundo verbo. Pode ser também, talvez, um particípio. Por exemplo, no passado, o passado no alemão é formado por dois elementos e ele tem essa estrutura. Um verbo auxiliar na segunda posição e o particípio do verbo principal no último vagão. Então, a gente teria, por exemplo, ich habe heute Brot gegessen. Eu comi pão hoje, né? Ich habe heute Brot gegessen. Gegessen participa aí do verbo essen. Vai para o final. Ele é do último, né, vagão, então, verbo 2, certo? Trouxe alguns outros exemplos aqui para a gente olhar. Então, olha aqui. Ich lese ein Buch. Então, eu leio um livro, né? Ah, então, eu tenho, olha só, destacado aqui o verbo conjugado na segunda posição. Olha lá. Temos o sujeito. Eu coloquei nessa primeira frase o sujeito no primeiro vagão. Então, os outros elementos ali depois do verbo. Na segunda frase, eu coloquei o sujeito no terceiro vagão. Então, eu tenho um outro elemento na primeira posição. No caso aqui, eu coloquei hoje, né? Heute habe ich keine Zeit. Então, hoje eu não tenho tempo, né? Coloquei aqui para a gente ver. Então, percebe que o verbo continua ali, ó, na posição 2. Ele não saiu dali, né? O verbo conjugado. E o sujeito é que ficou em todas as frases, a gente observa o sujeito ali pertinho do verbo. E aí temos o segundo elemento, o verbo, a parte 2 do verbo, que a gente vai fazer essa ponte entre o segundo vagão e o último vagão. E aí eu trouxe os dois exemplos, né? Ich kann Schach spielen, né? Eu sei jogar xadrez. E aqui também, ó. Jeden Tag, todo dia, jeden Tag habe ich Kaffee mit Zucker getrunken. Então, todos os dias eu bebo café com açúcar. Né? Aqui a gente tem o getrunken, particípio, né? Do verbo beber, do verbo trinken. Então, a gente tem hab getrunken, né? Para formar o passado aqui, né? No caso aqui, o perfect, certo? Então, esses são os primeiros passos aí para a gente construir as nossas frases em alemão, para a gente montar o nosso trenzinho, construindo as nossas frases. Segundo vagão, verbo conjugado, sujeito. Logo após o verbo, eu vou posicionar ali na frase, ou no primeiro vagão, ou no terceiro vagão. E o último vagão é do segundo elemento que tiver ali em relação com o verbo, que na maioria dos casos é ou uma partícula separável, ou um verbo no infinitivo, ou um verbo no particípio, né? Então, formação do passado, com os verbos modais, a passiva também é dessa forma, enfim. Então, essa é uma estrutura muito forte, muito presente no alemão.
Então, esse primeiro passo aqui para a gente falar da nossa. A gente montar, começar a montar os nossos trenzinhos, começar a escrever as nossas primeiras frases em alemão, certo? Então, eu te espero na próxima aula, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre alguns jogões especiais para o nosso trenzinho aqui, certo? Obrigada, até a próxima. Tchau!